explicar você também. Então, pessoal, hoje eu vou explicar para vocês aqui sobre a estrutura do medo, como que essas pessoas que têm tanto medo ficam literalmente paralisadas na vida. Este é o seu caso? Será que este é o seu caso? Bom, a pessoa que fica paralisada significa que ela não anda, a vida não anda, as coisas não acontecem. E existe uma estrutura emocional por trás disso que mantém a pessoa sempre no mesmo lugar. Então, eu quero explicar hoje para vocês como funciona essa estrutura e por que ela acontece e como você se livra dela. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que é o seguinte: se a sua vida continua parada ou está parada, significa que por trás desse acontecimento, ou melhor, disso que não acontece na sua vida, existe uma estrutura criada que fez você se encolher. E é uma estrutura que está calçada no medo de ser, esse medo de ser e de fazer a vida acontecer. E essa é uma característica das pessoas medrosas em relação à vida ou das pessoas encolhidas. Então, o que é uma pessoa encolhida? O que é uma pessoa recalcada? O que é uma pessoa pequena em relação à própria vida ou em relação ao que existe à volta? Essas pessoas são pessoas que não conseguem elas não conseguem ir adiante porque elas acreditam que elas não podem, elas acreditam que elas não devem, elas acreditam que elas não merecem. Ou seja, estas pessoas, elas criaram dentro dela essa estrutura medrosa, ou seja, a vida destas pessoas não acontece o tempo todo. Na verdade, elas dão pequenos passos, elas fazem planos muito pequenos, porque elas não se colocam como merecedoras. Por exemplo, são pessoas que até no relacionamento com outras pessoas, elas sempre se colocam para trás, elas sempre se colocam de forma inferior, porque dentro delas está gravado lá aquele sentimento, na verdade, de forma equivocada, errada, de que ela não pode ir, de que seguir, de que conseguir seria muito perigoso de alguma forma. Então, como é esse perigo na cabeça dessas pessoas? É um perigo que foi criado. Então, são pessoas, essas pessoas recalcadas, essas pessoas medrosas, essas pessoas que não vão, que não fazem acontecer, elas são pessoas que não acreditam em si mesmas. Elas acreditam em muitas coisas à volta, mas não nelas mesmas, porque elas não têm resultado, simples assim. Então, quando a pessoa não tem resultado, significa que ela está fazendo da forma errada as coisas que ela faz no dia a dia, mas também significa que esta pessoa acredita que realmente ela não mereça, ela acredita que outros mereçam, ou elas acreditam muitas vezes que outros conseguem por causa da sorte, ou por causa de algum sentimento desse tipo, mas que elas realmente não podem, ou não devem, ou não merecem. Quando a pessoa acredita que ela não merece, o que acontece? Ela sempre se coloca para trás, ela sempre vai no pouco, ela sempre faz planos pequenos, ela sempre faz planos de um modo que ela acredita, né, dentro dela, que ela não vá, por exemplo, se equivocar ou se machucar. Então, é a pessoa que, com medo de dar um passo maior, ela prefere ficar na proteção. Essa proteção é uma proteção emocional onde ela conhece toda a estrutura do que acontece, ou seja, são pessoas que ficam ali no dia a dia, são pessoas que dão sempre os mesmos passos. Por quê? Porque isso traz segurança. São passos onde a pessoa ela tem certeza daquilo que vai acontecer. Gente, tudo que é desconhecido para nossa mente é algo a princípio meio esquisito. Então, esse ousar, esse ir adiante é uma característica geralmente das pessoas estruturadas emocionalmente. Por quê? Porque a pessoa estruturada emocionalmente, ela sabe que nós não temos garantia de nada, ela sabe que nós não temos como controlar as coisas. E a pessoa medrosa, ela tenta controlar. E como ela tenta controlar? Da única forma que ela conhece e no ambiente que ela conhece. É por isso que ela não vai além, é por isso que a pessoa dá sempre pequenos passos, é por isso que ela está sempre na mesma. Então, se este é o seu caso, entenda uma coisa: se você não desistir de algumas ideias, a sua vida não vai acontecer. Então, o que significa desistir de algumas ideias?
Significa desistir, por exemplo, da ideia de que para que você vá adiante na sua vida, para que você consiga dar passos maiores, você precisa ter o controle disso. Gente, nós não temos o controle. Então é importante entender isso. Em vez de você ficar encolhido, medroso no seu canto, se achando protegido dessa forma, você tem que simplesmente ter a coragem de fazer acontecer. E agora, esse fazer acontecer, ele precisa estar estruturado. Quando as pessoas chegam lá no consultório, onde nós trabalhamos ao longo das 10 semanas, justamente eu trabalho com essa estrutura emocional. Quando a pessoa chega desestruturada, que é o caso da maioria das pessoas, o que acontece? Por trás dessa estrutura tem toda uma história de vida da pessoa. Então, existe a história da infância da pessoa, da adolescência, de tudo aquilo que ela passou e principalmente as histórias relacionadas ao fracasso. Então, o que acontece? Essas histórias que estão na mente da pessoa, que são lembranças, muitas vezes são lembranças relacionadas ao fracasso, fazem a pessoa acreditar que ela não vai conseguir, porque ela já tem esse histórico de que ela não conseguiu. Então, por exemplo, é uma pessoa que tentou várias vezes, às vezes, né, muitas vezes inclusive, e não conseguiu. Mas essa pessoa, ela não se dá conta de algo essencial, então presta muita atenção. Se você não conseguiu, é porque você tentou da forma errada ou com a estrutura errada. Então, o que significa isso? Significa que não adianta ter boa vontade, não adianta ter um planejamento interessante, não adianta você somente querer. Porque gente que tem boa vontade por aí, tem aos montes, né? A pessoa que acorda cedo, a pessoa que faz acontecer o dia dela, mas ela não faz acontecer a vida dela. Então, não trabalhar muito, trabalhar arduamente, não é sinônimo de literalmente conseguir coisas interessantes na vida. O que é sinônimo de conseguir coisas interessantes na vida é a estrutura emocional vencedora, que é aquela estrutura onde a pessoa ela acredita que ela pode, porque ela entende que ela também merece. Então, a pessoa que fica encolhida, que fica medrosa com a vida, ela acredita que não merece. E se este é o seu caso, você precisa entender que, na verdade, você não tem um defeito, não existe um problema em você. A única questão é que o problema não está exatamente com você, mas está no momento na sua vida. Então, esse problema significa que você está estruturado emocionalmente da forma errada. E a pessoa que está estruturada emocionalmente da forma errada, ela não consegue ver, ela não consegue enxergar. Então, gente, é importante fazer essa revisão daquilo que você realmente sabe e daquilo que você precisa aprender para conquistar as coisas que você deseja. Neste aprendizado, nesta conquista daquilo que você precisa entender para resolver a sua vida, para fazer a sua vida acontecer, está principalmente o aprendizado sobre o seu próprio valor. Porque se você não der valor para si mesmo, ninguém vai dar. E esse reconhecimento do seu valor, esse reconhecimento daquilo que você realmente pode fazer ou pode aprender, ele precisa vir de um olhar. Esse olhar é importante. Então, quando você começa a observar a sua vida, você vai entender que a sua vida, na verdade, ainda não aconteceu, porque você ainda não soube pegar a estrada certa, a estrada correta, você não teve a orientação correta para fazer acontecer. E é isso que eu faço lá no consultório com as pessoas que chegam lá. Eu estruturo elas tanto emocionalmente como externamente, no sentido de dar realmente orientação, faça de um jeito, não faça do outro, para que elas consigam. E muitas dessas pessoas chegam para mim e falam: poxa, eu nunca pensei dessa forma, ou eu nunca observei a vida desta forma, a minha vida desta forma, ou eu nunca fiz daquela forma que você está falando, Cristina. Então, é muito interessante esse processo. Gente, eu vou deixar o nosso WhatsApp, manda um oi pra gente, nós vamos te mandar as informações de como funciona esse processo, que é feito ao longo de 10 semanas, pode ser feito inclusive via Skype. Então, o nosso WhatsApp é 9657748, repetindo,
969657748. E tem também o telefone lá do consultório que você pode ligar entre 9 e 18. O telefone do consultório é 4327-4301, repetindo, 4327-4301. Bom, hoje eu estou falando sobre essa estrutura emocional tão necessária para que as pessoas saiam do encolhimento, saiam daquele ser medroso. São pessoas que têm medo de deixar a vida acontecer, pessoas que têm medo de fazer as coisas que elas precisavam, né, precisariam fazer, pessoas que deixam a vida passar. Estas pessoas têm equívocos internos. Então, se a sua vida está passando, significa que você está equivocado. O que significa estar equivocado, Cristina? Significa que a sua vida tem passado e você está interpretando os fatos da sua vida, ou aquilo que você sente, ou aquilo que você acha que pode acontecer de uma forma errada. Então, quando a pessoa ela interpreta errado, o que acontece? Ela fica na mesma, com medo de dar um passo e errar mais, ou com medo de sofrer, a pessoa fica sempre na mesma. Então, esse medo de sofrimento, como eu já disse anteriormente, ele foi criado pelo histórico de vida da pessoa, por coisas que a pessoa passou, por coisas que a pessoa ouviu e de forma errônea foi interpretada e ficou ali guardado como um medo, como algo, como um perigo. Então, quando a pessoa ela tem esse sinal de perigo dentro dela, ela não quer passar por aquilo de novo. Então, ela evita fazer as coisas acontecerem, porque, como eu disse antes, a pessoa que está sempre na mesma, ela se sente, de certa forma, segura, ela fica ali no quentinho, porque aquilo ela conhece. Tem pessoas, por exemplo, que vivem num ambiente violento e ficam ali o tempo todo. Por quê? Porque estar ali naquele ambiente, de certa forma, para a pessoa, traz uma segurança, porque é previsível. Então, tudo que é previsível é confortável. A nossa mente fica muito mais confortável com aquilo que a gente sabe que vai acontecer. Agora, gente, se a gente realmente parar para pensar, nós não temos garantia de nada. Você pode até estruturar tudo bonitinho, mas as coisas acontecem. E as pessoas estruturadas emocionalmente, elas sabem disso. Elas, na verdade, elas não têm muito apegos ao como a forma deve acontecer. Elas têm somente planos do que elas querem que aconteça. Então, são pessoas que estruturam a vida, são pessoas que fazem as coisas acontecerem, e quando algo dá errado, elas simplesmente param, planejam novamente uma nova rota ali e seguem uma nova rota. Então, é importante você fazer a sua vida acontecer. Porque se você não fizer ela acontecer, você vai continuar no mesmo lugar. Então, nós estamos chegando ao final do ano. Talvez você perceba que o ano passado, nessa época, você estava também entrando nessa onda que as pessoas colocam, né, de fazer planos, essa onda onde tem nas redes sociais principalmente, planejamentos. Então, a pessoa começa a se planejar para o verão, ela começa a se planejar para o ano que vem, e o que essa pessoa cria dentro dela? Uma estrutura errônea, onde ela diz para ela mesma, um dia no caso, nessa época seria o ano que vem. O ano que vem eu vou fazer, o ano que vem eu viro, né, a minha vida, o ano que vem eu realizo os meus sonhos. Gente, não vai acontecer, vai continuar tudo na mesma. Eu não quero tirar a esperança de ninguém, mas é importante entender que esse um dia, ele não existe, ninguém nunca achou um dia no calendário. O dia é hoje. Se você quer fazer mudanças na sua vida, você vai ter que fazer hoje algo, porque senão você vai perder, a vida vai passar, pessoas vão embora, oportunidades vão embora. E são oportunidades que muitas vezes vêm para a sua vida para te estruturar, para te ajudar. Quando a gente pede ajuda, a ajuda vem. Agora, se você não enxergar essas oportunidades, não tem nada que possa ser feito. Então, entendam que para você fazer essa estrutura acontecer, você precisa mudar. Gente, anota aí o meu WhatsApp, 9696-57748. A minha secretária vai te responder, vai te mandar as informações de como funciona esse processo de transformação que acontece ao longo das 10 semanas, que é feito inclusive via Skype. Então, 9696-57748. E o telefone do consultório é 4327-4301.
Gente, tudo que eu falo aqui nos meus programas na rádio está tudo lá no meu site. O meu site é cristinalong.com.br. Repetindo, cristinalong.com.br. O long se escreve L-O-N-G-H-I. Se você está dirigindo neste momento e não pode anotar, põe depois lá no Google, quando você chegar lá na empresa ou na sua casa, você vai lembrar de mim quando você olhar para o computador. Aí você vai colocar Cristina Long, Rádio Mundial, que com certeza você vai me achar. Eu tenho vários blogs, eu tenho o site, tem a minha página lá no Facebook, tem a página no YouTube, com certeza você vai me achar. Gente, pensando nessa estrutura, eu criei para vocês um curso, que é um curso onde eu vou ensinar passo a passo como trabalhar com a estrutura emocional. O que é trabalhar com a estrutura emocional? É justamente resolver emocionalmente travas. Então, como eu vou ensinar isso? Eu vou ensinar através da programação neurolinguística. É um curso que chama-se Programação Neurolinguística para Mudar. Eu vou começar agora quinta-feira. Nós iríamos começar semana passada, mas eu adiei. Então, será essa quinta-feira, ainda dá tempo de você participar. Então, é um curso que serão 5 quintas-feiras seguidas de noite, tá super acessível. O lugar também é super acessível, o horário, a gente começa 8 da noite, dá tempo de você chegar. Então, para você fazer inscrição nesse curso, manda um WhatsApp para mim que eu vou te mandar as informações. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748. Gente, criar estrutura emocional é importante para que você consiga fazer o que você precisa na sua vida. Então, se você se der conta de algo que você não consegue, você também vai se dar conta, se você observar, que você só não conseguiu porque você provavelmente tomou os passos da forma errada. Então, se você observar coisas fracassadas da sua própria vida, você vai perceber que não teve estrutura. O que significa ter estrutura? Significa saber como da forma correta. Porque não adianta a gente achar que sabe. A maioria das pessoas, elas acham que sabem. Elas vivem a vida ouvindo o que os outros falarem, seguindo, ou são pessoas que seguem passos de outras pessoas também fracassadas. É muito comum, por exemplo, nós seguirmos passos dos nossos familiares ou conselhos daquelas pessoas que a gente encontra nas festas de família, por exemplo, e você ouve essas pessoas e você acha interessante o que elas falam e você acaba seguindo. Mas você já parou para pensar que muitas das coisas que você segue não tem muito fundamento? Ou seja, aquela pessoa que está falando através de uma criação, muitas vezes da própria mente, ou de coisas que ouviu, mas ninguém realmente foi lá e entender se realmente funciona daquela forma? Esse é o ponto. Grandes pessoas estruturadas, elas foram pesquisar. Elas fazem as coisas calçadas em estrutura. Então, a estrutura significa coisas testadas. Se você seguir as receitas certas, a sua vida vai dar certo. Se você seguir as receitas erradas, por mais boa vontade que você tenha, não vai funcionar. Então, é importante entender isso para que você consiga coisas concretas e interessantes na sua vida. Em primeiro lugar, você tem que limpar todo o lixo, todo o lado emocional que está ainda te segurando. E a forma mais simples de ver isso, né, as coisas que te seguram, é você simplesmente observar a sua vida não funcionando. Significa que se você deseja e não consegue, ou deseja estar sempre na mesma e fica sempre naquela sensação de um dia eu vou conseguir e está tudo igual, significa que não está funcionando. Então, a outra maneira é justamente consertando esse lado emocional. Consertar significa reestruturar. Então, você reestrutura aqueles sentimentos que dizem que fazem você sentir que não merece, que não pode, que é difícil, que é ruim, ou que você não deve, e você troca esses sentimentos por sentimentos merecedores, vencedores, e aí você vai conseguir, com certeza. É muito interessante como funciona esse processo. E, gente, eu quero fazer um convite para vocês. O ano que vem, eu vou fazer várias viagens. Eu tenho feito muitas viagens de autoconhecimento, onde nessas viagens a gente trabalha juntos
o seu lado emocional, além de conhecer lugares fabulosos pelo mundo. Então, as minhas 2 próximas viagens, o ano que vem, serão a Índia e ao Egito. Então, nós temos em abril a Índia e junho o Egito. Então, quero fazer esse convite para você participar dessa viagem comigo. Eu vou te acompanhar desde o Brasil, uma viagem que está bem estruturada. E olha só, gente, para a Índia nós vamos na Semana Santa. Então, dá para você emendar mais 1 ou 2 dias, daí você não precisa faltar tanto no trabalho. E nós estamos com uma super promoção para quem fechar logo essa viagem, porque se você fechar mais para perto lá de abril, você vai pagar mais caro. Cada mês que vai passando, vai ficando mais caro. Então, é uma viagem de conhecimento, de autoconhecimento. Nós vamos conhecer lugares fabulosos. Eu vou fazer vivências com você durante a viagem e vou estar disponível para trabalhar, para conversar com você. Vai ser muito legal. Todas as informações sobre as viagens que eu farei o ano que vem estão lá no site jornadas.tour.br. Então, jornadas no plural, pessoal, jornadas.tour.br. Então, fica aí o meu convite. Bom, a estrutura emocional da pessoa vencedora, ela é calçada em estratégia emocional. Então, são pessoas que elas, por exemplo, elas seguem determinados passos. Elas, por exemplo, não se preocupam com o que os outros estão fazendo. São pessoas que não ficam ligadas ao passado, seja um passado de 2 minutos atrás, seja um passado realmente longe. Elas acreditam que elas podem, porque elas sabem que elas podem, se elas seguirem a receita certa, elas não tentam fazer as coisas de forma maluca, elas não têm medo de tentar de novo, ou de começar tudo de novo. Agora, elas não ficam insistindo na coisa que não está funcionando, elas não ficam paradas, elas não ficam paralisadas. São pessoas que elas são rápidas. Essa é uma característica muito interessante das pessoas estruturadas, elas são rápidas, elas não ficam ali chorando naquele leite derramado, elas simplesmente seguem, né? Não deu certo, elas mudam a estratégia e vão. Então, elas não perdem tempo emocionalmente ficando naquilo que não está sendo resolvido, elas preferem usar o tempo de uma forma construtiva. Essa é uma característica das pessoas bem estruturadas. E, claro, a característica principal de uma pessoa estruturada é que ela consegue. Então, pessoal, de novo, 969657748, repetindo, 969657748 e 4327-4301. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Bom dia! O programa Jornadas tem